Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Cláudia, idade 36 anos, profissão dona de salão de beleza. O meu salão não tava numa maré muito boa, nada que eu fazia melhorava. Tentei divulgar na internet, tentei divulgar de várias formas e boca a boca. E eu tava pra falir, e eu já tava com a minha cabeça estourada também, de tudo no Brasil. Eu tava enjoada do país, da comida, da minha casa, da minha rotina. Eu precisava viajar, eu tinha um dinheirinho guardado e eu comecei a pensar se talvez também não fosse bom eu tentar morar, pelo menos que uma temporada em outro país para dar uma respirada, para mudar a minha rotina. O primeiro país que eu pensei foi a Turquia, porque é um lugar que eu sei que a parte de estética e de beleza se ganha muito dinheiro. E aí eu pensei mesmo, de repente se dá certo, se eu ganho mais dinheiro, até mudo definitivamente pra lá, sabe? E comecei a pesquisar sobre conteúdo, não só pesquisar, como postar. Postava nos meus stories as coisas que eu achava da Turquia, fazia post, comentava e colocava hashtag. E o que aconteceu? Lógico que foi aparecendo um monte do que é de turco no meu direct. E eu comecei a achar engraçado, porque eles eram muito galanteadores, assim. Só que aí começou a ser um ciclo sem fim, assim. Sempre dava oi, se declarava, aí pedia nudes, eu não mandava. Aí ficava uma semana apaixonadinho e depois via que não ia acontecer nada e sumia. Então eu não tava nem ligando pra esses caras que eu tava conversando no direct, só me divertindo mesmo. Programei minha viagem, fiz todo o cronograma e fui pra Turquia sozinha. Coloquei o pé naquele país, comecei a postar nos stories que eu tava lá, e esses turcos começaram a me mandar mensagens sem parar. E até uns falavam que estavam com ciúmes porque eu não tinha avisado, como se fosse minha propriedade, sendo que eu nunca tinha fechado nada com nenhum deles. Bloqueei, saí bloqueando todo mundo. Era sempre o mesmo assunto. Estavam com ciúmes, proposta para casar e todo mundo parecia muito fake para ser verdade. Comecei a conhecer a Turquia sozinha e fui no lugar que eu estava mais decidida de conhecer, que era o Gran Bazar. Lá, por incrível que pareça, eles falam vários tipos de línguas. E eu tava tentando negociar com um turco em inglês. Eu tava querendo comprar um tapete maravilhoso, só que tava caro pra caramba. E ele não abaixava o preço de jeito nenhum, porque ele sabia que eu era estrangeira. E aí eu quase assim, tudo bem, eu quero levar o tapete, vou levar nesse preço mesmo. Quase que pra finalizar, eu sentia assim um calor por trás. E esse homem, ele falou no meu ouvido, excuse me, pediu licença. E no que ele pediu licença, ele já entrou na negociação com o turco sem me pedir para entrar. Arash, idade 27 anos, profissão estagiário de TI. E começou blá, 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 tudo em inglês. E eu entendendo, e ele o turco. E aí, daqui a pouco, quando eu vi, meteu um árabe. Eu falei, eita, começou a falar em árabe. Eu falei, mas ele tá negociando pra mim, é isso mesmo? Eu sei que ele virou e falou assim, em inglês, né? Agora você pode comprar o seu tapete, princesa. E aí, quando eu perguntei o valor pro turco, o turco tava vendendo por menos 150 liras, depois de ter conversado com esse homem. Aí eu paguei, mas eu não tirava o olhar dele, que ele tinha um olhar que aqui ele passava lápis preto, sabe? E eu agradeci e falei, nossa, mas como é que você fez isso? Porque você também parece que não é daqui, né? Você é estrangeiro. Aí ele deu um sorrisinho, pegou na minha mão e foi de novo, mas ali assim, do cangote pra orelha, sabe? Sussurrando, tipo, toma um chá comigo? Só um chá. E abriu um sorrisão. Eu olhei e falei, toma, já derretida. Fui tomar o chá com o macho
E por incrível que pareça, eu fui surpreendida porque não era um cara galanteador que falava que eu era bonita e que queria casar comigo e que eu era a flor do jardim dele. Pelo contrário, ele sentou comigo para conversar mesmo e a conversa foi para um direcionamento cultural. Ele começou a me contar que ele era do Irã. E na minha cabeça, no Irã só tinha guerra, só tinha areia, deserto. E ele começou a me abrir sobre a parte cultural do Irã, sobre a arquitetura que tem lá, sobre a tecnologia desenvolvida do lugar, me contando que ele tinha acabado de se formar, né, na faculdade de TI lá no Irã. E eu fui abrindo o olho e ele explicando, e o entendimento sobre outros países me parecia muito viajado, conhecia outras línguas. Eu falei, nossa! Ele me explicou que estava na Turquia só de passagem, que na verdade ele estava iniciando o trabalho dele de estágio em TI e tinha algumas visitas para fazer. Chegou a hora de eu ir embora, já estava ficando tarde, né? E me despedi dele, ele me pediu o WhatsApp, a gente trocou o WhatsApp. E naquela semana a gente ficou conversando só pelo WhatsApp. Ele me deu várias dicas de vários lugares para ir e com um preço acessível, com coisas que eu iria economizar. E eu fiz tudo que ele tinha falado bonitinho e deu muito certo. Foram passeios maravilhosos. Só que eu também estranhei. Ele super me elogiava, dava ali a entrada de que estava muito afim de me conhecer melhor, de repente ter alguma coisa, só que a gente estava no mesmo país, já fazia uma semana que a gente estava conversando pelo WhatsApp e ele não me convidava para sair ou para ir em outro lugar. E tipo assim, eu ia voltar logo pro Brasil e ele também ia pro Irã, sei lá para onde que ele ia. Eu não entendia, assim, ele não dava entrada nenhuma de me convidar para alguma coisa. E aí ele começou a me mandar declarações, a dar mais entrada, e eu perguntei, eu falei, ué, mas assim, a gente tá no mesmo país, por que você ainda não me convidou de novo pra gente se ver? Aí ele falou que tava muito perturbado com isso, tava preocupado de eu achar que ele não tava interessado, mas na verdade, por causa dele ser estagiário e dele ter esse trabalho provisório, ele tava muito focado nas empresas que ele tinha que visitar, nas coisas que ele tinha que conhecer, tinha até a parte de um cursinho que ele tava fazendo lá na Turquia, porque o objetivo dele também era trabalhar, não só na Turquia, mas em outros países ali em volta, e que ele não tinha tempo, o único tempo que ele estava respirando, ele pegava para me mandar mensagem, mas ele achou também que eu não fosse entender isso, que eu fosse achar que era descaso dele, por isso ele não falou antes. E eu falei, não, tudo bem, eu entendo, não tem problema nenhum. E aí ele começou a me passar a programação para outros dias, ou seja, ele sabia muito bem onde eu iria nos outros dias e o horário. E aí depois disso ele silenciou, assim, por dias. Não falou mais nada, não mandou mais nada, achei estranhíssimo. Vi que ele mudou a foto do perfil umas 2 vezes para fotos de imagens, que não era dele. Depois ele voltou para a foto dele, depois ele meio que sumiu de novo. E aí eu falei, tá, acho que não é pra ser, vou focar aqui nas minhas saídas. Continuei saindo. E acreditem ou não, em uma dessas saídas, quando eu fui no bairro de Kadikoy, que é um bairro mais moderno dos artistas, onde tem cerveja, tudo e tal, eu tava lá em um dos bares e no meio da noite eu olhei e eu tinha certeza que era ele de costas. Eu vi um homem de costas que eu tinha certeza. E aí, quando eu fui tomar, assim, ainda tava longe, né? Mas eu fui tomar pra ir falar com ele. Simplesmente chegou uma mulher e deu a mão pra ele e virou. E era ele. Eu falei, não acredito. Ela parecia uma angolana ou colombiana. Acho que ele não percebeu que eu tava ali, porque virou muito rápido e eu no impulso também já virei de costas e saí andando. E aí depois, mais pra frente, eu vi eles andando de costas de novo, eu peguei e tirei uma foto. E não falei mais com ele. Mas eu não aguentei. Aí eu bloqueei ele. Aí depois eu não aguentei de novo e desbloqueei ele. No que eu desbloqueei ele, eu mandei a foto. E aí ele não me respondeu. Faltando um dia, assim, pra eu voltar pro Brasil, é que ele me respondeu. Ele falou, olha, eu posso te explicar... Me adicione em outro número, porque eu não tô mais usando esse número toda hora. E aí mandou um número, disse que ia me dar um oi por esse número.
E aí ele falou, ó, tá, eu tenho que ser sincero com você, eu conheci essa moça antes de você e eu meio que tinha uma responsabilidade afetiva ali. Eu não quis magoar ela, então mesmo eu conhecendo você, porque assim, quando eu te vi, eu fui de impulso falar com você, eu fui de supetão, foi uma coisa que eu não tive controle, porque eu queria muito mais você do que ela. Mas eu já tinha criado todo um contato ali com ela, achei que fosse triste deixar ela sozinha nessa viagem, e eu não queria contar pra você, então depois que ela fosse embora, eu ia tentar falar com você e tentar ver você de novo, porque na verdade, quem eu quero mesmo é você. E aí ok, muito obrigada por explicar agora, né, faltando um dia, amanhã eu tô indo pro aeroporto. Ele, não, eu quero te ver. Eu falei, não, deixa pra lá, tipo, agora o quê? 3 horas, vai se ver 3 horas, porque depois eu tenho que arrumar minhas coisas, tenho que comprar o que eu quero comprar pra voltar pra casa, deixa pra lá. E aí ele ficou insistindo, me ligando, insistindo, e falando que ia me encontrar no aeroporto. E eu falei que não. E aí ele mandou mensagem, tipo assim, 6 horas da manhã, eu tô aqui no aeroporto, que horas que você sai? Você não me falou a hora que você sai, eu vou te procurar nesse aeroporto inteiro. Você não vai embora sem falar comigo, sem me dar tchau, sem olhar nos meus olhos, sem escutar tudo que eu tenho pra contar pra você. E aí ele foi insistindo, até que eu falei, ok, eu só vou estar no aeroporto à tarde. E ele me encontrou lá no aeroporto antes de eu ir embora. Lá no aeroporto, ele me contou que a pior coisa que ele fez foi se preocupar com essa moça e escolher pra ficar com ela o tempo que ela tava lá, pra não deixar ela sozinha, porque ele já tinha programado isso com ela, porque um dia depois que eu tinha encontrado ele com essa moça simplesmente trocou ele por um europeu, porque ele contou que ele era do Irã, ela não gostou e deu um pé na bunda dele. E aí ele ficou uns dias mal e depois resolveu entrar em contato comigo. Ele também se declarou, mas se declarou de se ajoelhar e falar palavras lindas pra mim no aeroporto. Falar que o que ele tinha sentido por mim era muito forte, que o nosso olhar se conectava, que ele não ia deixar que isso acabasse nunca. E ele falava assim, vidrado, sabe? Olhando no meu olho mesmo. Eu meio que acreditei e não acreditei na história, e ele disse que lia isso nos meus olhos, que eu não tava confiando nele, e que ele ia fazer um jeito de que eu acreditasse. Aí ele pegou e tirou uma pulseira bem grossa, assim, cheia de pedras, o colar que também combinava com a pulseira e o anel, era óbvio que era ali um conjunto e era bem pesado, assim, bem grosso. E aí ele falou que aquilo era da avó dele, que a avó dele falou pra ele só entregar pra mulher que ele sentisse que era o amor da vida dele. E foi desse jeito que ele me entregou aquilo. E eu falei, não precisa, você tá doido. E ele, não, eu sei que é você, eu tenho certeza que é você, você não vai me deixar. E me enfiou, não deixou eu devolver, foi comigo até eu conseguir entrar no avião. Cheguei no Brasil, já tinha mensagem dele, a gente começou a conversar freneticamente, sem parar pelo WhatsApp. E aí começaram os arrependimentos, né? Ai, porque eu nem segurei na sua mão, ai, porque eu não te beijei, porque eu não te abracei, porque a gente só conversou como amigos, porque a gente teve essa chance e eu desperdicei. E aquilo foi me envolvendo. E depois de um tempo ele parou de responder de novo. E aí eu mandei mensagem e falei, ué, de novo isso, né? Ele falou, não, ele me ligou de vídeo e falou, olha, na verdade é porque eu tô sentindo que você não tá correspondendo, você não tá na mesma energia que eu, você não tá se doando igual a mim, eu não sei se você não acredita em mim ou se você realmente não quer, mas eu me sinto mal desse jeito. Eu falei, não, eu quero, mas eu não confio, depois de tudo que aconteceu eu fiquei meio assim, né? E aí ele falou que, imagina como ele tava, também tava achando que eu podia ser igual a outra, né, que largou ele porque ele falou que era do Irã, que ele tinha muito medo de ser abandonado, que ele tinha esse trauma, que ele já sabia de todo esse preconceito, que ele sofria isso por anos, que ele nunca tinha namorado, e que então era melhor a gente parar de falar, a gente se distanciar, por isso que ele parou de me mandar mensagem, porque se isso fosse fogo de palha, eu não ia sentir saudade e ia ficar por isso mesmo. Ele falou isso e, tipo assim, me bloqueou por uns 2 dias e depois ele voltou, a fotinho voltou normal, mas ele não mandou mensagem pra mim. Nesse tempo eu fiquei muito mal, eu não consegui segurar, acho que eu segurei só, sei lá, uns 5 dias. E eu mandei mensagem pra ele falando que eu tava gostando dele também, que eu tava sentindo muita saudade, que a gente devia continuar. E aí ele falou, olha, se a gente for continuar, então é melhor a gente começar a seguir as regras do Islã,
porque é isso que eu sigo, eu posso, né, conversar com você aos poucos, e aí a gente vai se entendendo. E a partir daí foi uma doutrinação mesmo, assim, sobre o Islã, porque eu não sabia nada, mas eu vi que aquilo era muito importante para ele, então começou a ser muito importante para mim também. Ele explicou que a gente ia ter que se casar porque ele não queria me usar para jogar fora, que eu tinha um valor muito grande para ele e que ele não iria aceitar não me ter se não fosse com um compromisso. Porque era como se eu fosse dele e ele tinha que provar isso para Deus e para o mundo. Ele não queria que eu tivesse contato com outros homens, a não ser que fosse para algum tipo do trabalho, que eu desse mais atenção para ele, que a gente formasse um casal de troca em todas as situações, na saúde e na doença, que a gente tinha que virar unha e carne. Que ele queria me proteger, cuidar de mim com todo carinho e que para isso eu tinha que ser a sua esposa. Ele também falou que tinha muito trauma porque ele perdeu alguns inícios de relacionamento porque a mulher contou pro amigo, contou pra família e que eles não aceitavam, eles tinham preconceito e acabou envolvendo, né, a parceira dele a terminar. Então ele queria que eu jurasse por Deus, que eu jurasse de pé juntos que eu não ia contar pra ninguém. E eu falei que não era assim, que o Brasil era um lugar bem aberto, que as pessoas tinham uma cabeça boa. E ele falou, olha, então você pode testar, faz assim, conta pra alguém. Conta pra alguém que você me conheceu, que você vai ver o que eles vão falar de mim. E aí depois disso você decide, a gente decide, né? E aí eu fui contar, contei pra na verdade eu contei pra minha melhor amiga, né, que é uma policial. E ela ficou assustada, ela falou, não, bloqueia esse cara logo, você tá doida, tem um golpe de cidadania, tem um golpe de não sei o quê. E eu falando pra ela, não, mas assim, você viu que pelo que eu te contei, não tem nenhuma prova, né? Ele é um cara super moderno, ele é estudado, ele já tá em outro país. No que eu te contei não tem nada, não tem nenhum indício. Ela falou, mas isso não começa assim, você não pode pensar assim, amanhã pode ter um indício. Eu não quero nem que você inicie nenhum problema, bloqueia esse cara agora. Eu tive uma briga gigante com a minha amiga, e aí eu tive que confirmar com ele que ele tava certo. Que ele tava certo, rolava assim um preconceito, depois que falava que o homem era do Irã. E ele começou a chorar, ficou muito mal, e aí eu dei o braço a torcer, disse que entendia, comecei a entender o que ele passava. Ele começou a ficar desesperado, queria que eu voltasse. Eu falei que eu só podia voltar em 6 meses, que eu não teria dinheiro. Ele falou que o dinheiro não era problema, ele me pagaria toda a passagem, mas que eu tinha que voltar antes de 6 meses. E também ele queria que eu tirasse os documentos para casar, e ele também pagaria por isso. E que era melhor fazer tudo em silêncio, porque o Islã ensinava isso, né? Que você só fala as coisas depois que elas acontecem, para que não tenha nenhum mal olhado, nenhuma vibração do mal em tudo isso. E ele também falou que era melhor eu desfazer as redes sociais. Ele não tinha redes sociais, porque o nosso contato, ele tinha que ser carnal, ele tinha que ser ao vivo. A gente tinha que estar focado em viver a nossa vida. E que o Islã não aceitava toda essa ostentação e exposição que as pessoas colocavam na internet. Que isso era uma ilusão. E que ele queria viver o simples e o verdadeiro do nosso amor, da nossa convivência juntos. Um dia eu fiquei gripada, eu fiquei muito mal, e esse homem ficou louco do outro lado. Ele me transferia dinheiro pra tudo, ele me transferia dinheiro pra consulta, pros remédios, pro que eu queria comer, pra fazer feira, pra comprar laranja, pro que eu precisasse. E de madrugada aparecia, mandando mensagem se eu tava bem, de dia, de tarde, de noite, se tava melhorando. E, sabe? A gente marcou de se ver de novo depois de 3 meses. E aí ele me deu algumas indicações. Ele já não queria que eu chamasse muita atenção, que nenhum homem olhasse pra mim, principalmente no avião. Ele disse que isso era só no trajeto da viagem, que depois do lado dele eu podia ficar normal, porque aí ele se sentia seguro de me proteger e de se alguém olhasse, ele tava ali do lado. Então ele queria que eu fosse de lenço, né? Não precisava ser o hijab, mas que eu amarrasse o cabelo, fosse de lenço, fosse mais fechada. E eu topei, dentro de tudo que ele tinha me explicado do Islã e de tudo que a gente tava vivendo, eu achei super normal ele pedir isso pra mim. Lá no aeroporto, eu encontrei com a prima dele, né, que tinha vindo também pra Turquia, pra me ajudar com todos os preceitos do Islã de casada.
né? Ela ia me ensinar o que eu precisava fazer, o que eu não precisava fazer. E eu cheguei lá no aeroporto, ela tava de máscara, sabe? Aquela máscara do Covid. Achei estranho, porque não tava na pandemia. Mas aí ela disse que tava um pouco doente, que não podia respirar muito o ar. Me levou até ele, a gente se encontrou, deu tudo certo. E lá mesmo a gente já começou a mudar algumas coisas, como a minha identidade, né? Porque no Islã você ganha um outro nome, é um nome árabe. Então ele queria, já pegou todos os meus documentos e tudo, e fez, né, uma cerimônia, primeiro para escolher, pensou no meu nome, né, deixou eu escolher lá o nome que eu queria, e fez toda uma cerimônia para que eu fosse renomeada com esse nome, onde os meus documentos já não ia valer mais nada, então não precisava mais ficar com eles. Ele queria até rasgar, jogar fora, porque eu teria que fazer tudo de novo. E aí eu falei que não, né? Pelo menos o passaporte tinha que ficar comigo, porque de repente se acontecesse alguma coisa, né? Tinha como eu voltar e tal. Aí ele falou também que ele queria muito, não tava aguentando que a gente fizesse amor. Só que não podia, né, que tinha que casar primeiro. Aí a gente foi tentar, na verdade ele foi sozinho, né, com um amigo, enquanto eu fiquei com a prima dele pra agendar o nosso casamento na mesquita. E tava tudo lotado, não dava o tempo, ele queria muito rápido. Então ele conversou com esse amigo que conhecia um líder religioso da mesquita. E aí no outro dia ele já marcou de ir no nosso apartamento e de fazer toda a cerimônia, né? E nessa cerimônia eu não só casava com ele, como eu também me convertia ao Islã pelas palavras, né? Então era tudo bem traduzido, eu também falava em árabe, repetia tudo que ele estava falando, e ali a gente já estava casado no religioso. Tinha falado para eu não contar para ninguém, nem que eu ia viajar e tal, né? Mas eu me cocei e acabei contando para minha amiga policial e pedi que ela não falasse nada para ninguém. Não sei por que eu tive essa reação. E aí lá eu queria mandar as coisas para ela, para minha família, e ele falando que não, explicando que a partir do momento que você constrói uma nova família no Islã, você tem que esquecer da outra família, porque agora é aquela sua família principal. Então que ele não gostaria que eu tivesse tanto contato. Eu fiquei um pouco triste nessa parte, falei para ele que eu queria, né, mostrar para todo mundo que eu senti saudade, né, das minhas amigas e tal, e aí ele falou que aos poucos ele podia ver como que a gente ia fazer isso, mas que o importante era a minha primeira família ali e que ele não deveria abrir tudo que estava acontecendo. Quando a gente foi para organizar para casar no civil, levou uns dias porque tinha que agendar, e a documentação estava toda certa. Ele agendou também no cartório do mesmo amigo que tinha indicado o líder e tal. E aí, chegando nesse cartório, os nossos documentos estavam todos certos. Depois a gente vê no cartório sobre os documentos que estavam todos certos. A gente já tinha pesquisado antes e como era um lugar, né, indicado pelo amigo dele, que ajudava a ser melhor essa questão sobre o cara ser do Irã ou do Iraque. A gente achou que estava tudo bem, só que não estava, porque a gente tinha que fazer uns exames. Parece que na Turquia, o noivo e a noiva, um quer saber que o outro tá saudável antes de iniciar o casamento. Isso é super normal por lá. Só que eu não sabia que era uma quantidade gigante de exames, que não daria para fazer num dia só, não era só exame de sangue, até marcar tudo, sabe? Um tinha que ser em jejum, porque era ultrassonografia do abdômen todo, o outro você tinha que ficar sem comer desde o outro dia, porque era de sangue. Eram vários tipos e uns exames complexos. Quando eu comecei a ver aquilo, e cada um seria numa clínica, num lugar diferente, ia demorar muito tempo, ele falou com um amigo dele que também indicou um lugar que era particular, era privado, a gente ia gastar um dinheirinho a mais, mas ali a gente conseguia fazer vários desses exames de uma forma mais rápida e até mesmo no mesmo dia. A partir daí eu comecei a estranhar um pouco, porque eu achei muito desnecessário. Eu falei pra ele, por que a gente não tenta em um outro cartório, ver se eles não aceitam só os documentos e basicamente um exame de sangue, que é onde você vê tudo, né? Agora, essa coisa de ver se o órgão tá bom, enfim, eu achei muito estranho.
E eu vi que ele ficou um pouco bravo e falou que ele já sabia que teria que passar por tudo isso, porque ele era iraniano, porque ele ia sofrer preconceito, e que eu não estava ajudando ainda questionando, porque a gente ia perder tempo indo em outros cartórios que ele não conhecia, ele confiava no amigo dele, que o amigo dele estava falando o melhor e o mais rápido que a gente podia fazer para resolver isso, e que era melhor que eu escutasse e fizesse logo. Ele começou a mudar um pouco o humor e não deixava eu falar, falava por cima de mim. E dizia que ele que tinha a última palavra. E quando começou essa bateria de exames, eu comecei a ficar, assim... Eu não comecei a entender nada, e aí eu resolvi mandar mensagem pra minha amiga. Mandei escondido, falei, olha, tá acontecendo isso e isso, você sabe se é normal? E ela falou, olha, a parte de exame de sangue, é normal sim você fazer uns exames simples, só para dizer que você tá com a saúde em dia. Mas essa coisa de ultrassonografia, tem como você me mandar um nome? Aí eu tirei uma foto rápida, mandei os exames. E ela ficou desesperada e falou, isso não tá certo. E aí eu ia ler o resto, mas aí ele chegou e perguntou o que eu tava fazendo no celular, se eu tava desconfiando dele, que ele já tava ficando muito triste comigo, porque ele sabia que isso ia acontecer, porque todas as mulheres faziam assim, porque ele era iraniano, porque alguém já devia estar falando que ele era terrorista e não sei o quê. E eu falei, não, eu só tava conversando com a minha amiga. Ele falou, não, mas a gente falou que a partir de agora a sua família é aqui, a sua vida é aqui, que você não tem que ficar conversando com outras pessoas, já pra pegar o celular, assim, da minha mão, sabe? E eu tinha passado pra minha amiga a clínica pra ela confirmar se tava tudo certo. E aí, dali, ele já meio que ficou com o meu celular, assim, e eu não sei, eu me senti meio que se eu pedisse de volta, ele ia brigar. Eu falei, mais tarde eu peço. Então, eu meio que não tive a resposta da minha amiga sobre tudo aquilo e confiei no que ele tava fazendo. Mas que tava estranho, tava. Ele começou a cuidar de mim de um jeito muito mais super protetor. Eu não podia fazer nada, porque eu não podia ficar doente, porque eu não podia sair na rua, porque eu não podia lavar o cabelo que ia ficar doente, porque na rua podia pegar um resfriado, porque eu tinha que comer certo, porque a vitamina C, porque a vitamina não sei o quê, porque eu tinha que descansar, porque os exames tinham que dar perfeitos pra gente conseguir casar, e porque tinha que esperar, e aí depois do exame ainda tinha o tempo de esperar o resultado do exame, então se fosse refazer ia demorar mais tempo, e ele não queria perder esse tempo, porque ele queria estar comigo com tudo certinho no papel, e um desespero, uma perturbação. E a prima dele, assim, não falava muito, mas ela cuidava de mim, assim, como se eu fosse uma joia rara, sabe? Ela até chegou a falar com ele, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? E eu comecei a não entender aquela pressão toda que tava ali. Eu não podia mais sair, sabe? Tinha que ficar quase que no quarto ou na sala. Comecei a achar estranho. Outra coisa que eu achei estranha é que a gente já estava casado no religioso, a gente já podia ter relações, e ele nunca que tinha nenhuma relação comigo. Ele falava que não, que queria o documento também do civil para depois ter relação. E no Islã, só o casamento religioso já é o suficiente. Eu comecei a ficar assim, sonolenta, do nada, sabe? Não ter força para levantar, não ter força para fazer nada, não entendi o que estava acontecendo. E ele brigando e falando que eu devia comer, que tá vendo? Que era porque eu não tava me cuidando. E tava pra esperar esses exames, né? Tava numa ansiedade. E teve um momento que a prima dele veio cuidar de mim e eu vi que ela tava com luvas diferentes, luvas brancas, sabe? Tipo, de cirúrgica. Eu olhei e falei, mas por que ela tá usando essas luvas, né? Ela falou, ai, desculpa, é que eu trabalho como enfermeira, e aí eu esqueci de tirar do trabalho, vim correndo. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu não tava conseguindo mais conciliar se ela tava em casa e apareceu com aquela luva, ou eu nem lembrava que ela trabalhava ali, pensei que ela tinha vindo só pra me ensinar coisas do Islã, que ela nunca ensinou, a gente nunca sentou pra conversar nada, nem me ensinou a cozinhar em nenhum modo, em nenhuma moral. A minha cabeça começou a ficar muito confusa, mas eu não tinha muita força de pensar e direcionar o que estava acontecendo. Pra vocês terem noção, eu nem lembrava de que eu não tava mais com o meu celular, que foi tirado na clínica há um dia atrás. Eu também comecei a perder a noção de se já tinha passado um dia ou se tinha passado 2. Eu não entendia muito o que estava acontecendo comigo.
Mas depois que eu vi aquela luva, eu queria... Me deu um impulso de sair dali. E eu queria mandar mensagem, e eu queria sair da casa. E ele falando que não, que eu tinha que ficar ali em repouso, porque tinha sido muito cansativo todos os testes que eu tinha feito. E que eu tinha que estar bem, se tivesse que refazer. E eu sei que nisso eu apaguei de vez. Eu lembro muito vagamente de ver ele embaçado, falando num súbito que eu tive de acordar e levantar, falando: desculpa, meu amor, mas a minha mãe precisa de um rim. E a partir daí eu só acordei no hospital da Turquia, desesperada porque eu não sabia o que tinha acontecido comigo e o que eu estava fazendo ali. E por incrível que pareça, eu lembrei da frase: minha mãe precisa de um rim. E eu comecei a ficar desesperada de que ali tinham retirado os meus órgãos. Eu não sabia que hospital era aquele, se era alguma coisa clandestina. Ninguém falava a minha língua. E eu comecei a ter convulsão e vomitar e ficar assim desnorteada, porque a hora que eu acordei foi que de um tempo pra lá, depois desse tempo que a enfermeira entrou e aí já veio entrando uma outra mulher junto e ali eu tava esperando a pior notícia da minha vida. Veio uma tradutora falar comigo e me explicar que eu tinha sido salva. Que quando eu mandei mensagem para minha amiga no Brasil, que era policial, ela avisou todo mundo que ela podia e que tinha contato, tanto na polícia como na embaixada, tentou contato com vizinhos do endereço que eu tinha dado, da onde eu ia ficar, porque ela viu que aquela clínica que eu tinha mandado não existia ou era clandestina. E além do que, aqueles exames que eu tinha mandado também não eram necessários para que alguém pudesse casar na Turquia. Vizinhos tentaram entrar, vizinhos fizeram um alarde, e eu acho que foi nesse momento que eles desapareceram, porque quando a polícia entrou, eu só tava lá sozinha, desacordada, e graças a Deus, inteira, sem nenhum corte, sem nenhuma interseção, só apagada, falando nada com nada, por toda a substância que deveriam ter colocado na minha comida ou na minha bebida por alguns dias. A minha amiga também foi muito corajosa de mandar mensagens para eles do meu celular, avisando de que eles não iriam conseguir sair ileso de qualquer coisa que eles fizessem comigo, porque ela já tinha toda a informação do que estava acontecendo. Óbvio que ela estava blefando, ela não tinha informação nenhuma. Alguns vizinhos falaram que eles saíram para comprar um pão, alguma coisa, e quando voltaram já encontraram meio que a polícia na esquina e deram a meia volta e não entraram mais. Nenhum deles foram encontrados. Seja pela mensagem da minha amiga, seja pelo barulho que os vizinhos fizeram, ou pela polícia que eles viram quando saíram, eu não sei. Eu só sei que eu consegui me salvar até hoje só por Deus mesmo. E talvez pelo tempo dos exames. Eu só tive o tempo dos exames ficarem prontos para fugir de algo que eu nem sabia que estava acontecendo. Pelo que foi investigado, eles não tirariam nada meu ali naquela casa. Na verdade, eu só iria ser drogada até ficar inconsciente para que eles me levassem para um outro lugar ou até em alguma fronteira aonde tivesse um tipo de clínica, de lugar clandestino que poderia ser feito isso. A única certeza que eu tenho é de que coisa boa dali não sairia. A Cláudia está viva e com todos os órgãos. A história traz várias deturpações ditas como regras do Islã que não são interpretadas dessa forma.
Muito da religião foi usado como forma de prender ela e ela não assimilar de que estava sendo cada vez mais desconectada de formas que ela poderia buscar ajuda. Então, para não se ter contato, falava que no Islã a família dela era só aquela agora. E assim por diante, como vocês viram na história. Para mim, a prima não era prima, era esposa ou até mesmo a tal mãe. Porque ela não abriu pra gente qual era a idade dessa mulher. A desculpa de exames para se casar também é para se ficar em alerta, porque realmente existem alguns exames que você tem que fazer antes do casamento, mas nenhum deles é sobre o seu órgão ou sobre ultrassonografia. A primeira mulher que ela encontrou com ele, a colombiana / angolana, será que ela sumiu mesmo com o gringo? Porque ele sumiu um dia antes, sumiu vários dias antes, vários dias depois. Lembra que ele sumiu, perdeu o contato com ela? Será que ele já não estava ocupado? Com certeza ele estava ocupado, talvez de uma forma bem cruel com essa angolana. Não acreditar em tudo que é falado pelo outro, sem pesquisar, é a primeira forma de segurança que ainda não deixa a gente livre de todos os riscos. Mas é o início. E que a Mana não fez questão de fazer. Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.